Fatela ninna, fatela la nanna, bella la giugiolona della nonna. Oh. Eu vou falar de pé porque eu me sinto mais à vontade, né? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar, né, a plenária, desejar uma boa tarde, agradecer à organização do evento pelo convite, né, por mais uma oportunidade de estar aqui neste auditório para falar da nossa história, né, de trabalhadores e trabalhadoras rurais, castanheiros, seringueiros, índios e ribeirinhos. Eu sou filho de seringueiro, né, e desde de meados de 78 que eu milito no movimento sindical em Chapuri. Inclusive, fui a segunda presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, ainda muito jovem, nos anos 80, né? Foi assim, um grande desafio que eu vivi na minha vida. E, recentemente, eu tive 2 mandatos consecutivos, né, de 7 anos como presidente e um de 4 anos como vice-presidente, que terminou em junho próximo do ano de 2017. Então, a nossa história é uma história assim, de avanços e retrocessos. A gente, no decorrer dos anos 80, né, teve uma luta muito forte em função da transição, né, do extrativismo para a agricultura e a criação de gado ocupando os seringais. E aí a gente foi obrigada a travar essa luta através do movimento sindical e do apoio da Igreja Católica, né, com a teologia da libertação que se implantava junto com os sindicatos aqui no nosso estado e nas zonas rurais, né, diante desses conflitos. Então, a gente avançou muito. A gente construiu um sindicato forte, lutador, né, que foi reconhecido mundialmente pela luta que desempenhou. E hoje a gente lamenta, né, ter perdido alguns dos nossos lutadores, né, nessa estrada, né, inclusive uma pessoa como Chico Mendes. E hoje a gente está completando, em dezembro próximo, 30 anos sem Chico Mendes e com um grande retrocesso de luta, né, de tudo aquilo que a gente construiu e foi destruído ao decorrer desses 30 anos. E o mais lamentável é que usam o nome do Chico Mendes para legitimar essa farsa que foi implantada no nosso estado, né? A gente, muitas vezes, nós estávamos aqui conversando recentemente e falando que nós sempre vivemos numa situação de exploração, porque no Estado capitalista, no sistema capitalista, não existiria se não houvesse explorados, né? Mas antes a gente era mais feliz e não sabia. Porque o desenvolvimento, chamado desenvolvimento, é uma situação de exploração assim tão disfarçada que você tem o tapete puxado, tomba no solo e não se dá conta que é esse tal do desenvolvimento que está te jogando, te botando para trás, né? Ao ponto de você perder a tua identidade, perder os modos, né, de viver, tradicional de se viver, que era bem mais humano, muito mais solidário. O companheirismo e a solidariedade imperava no nosso meio. Apesar das dificuldades, mas havia muita solidariedade. E eu estou rindo porque eu lembro, né, que nós, mulheres,
sempre fomos discriminadas porque os meios de comunicação, na época, né, que não existia o desenvolvimento, era assim, as mulheres ganhavam os filhos nas suas próprias casas no seringal. E a metodologia de avisar a vizinhança que nasceu homem ou mulher, assim, se nasceu homem, o pai dava 3 tiros de espingarda. E aí a vizinhança toda ficava sabendo que tinha nascido um menino naquele local. Se fosse menina, era só 2. Então, até na hora de nascer, a gente era inferiorizada, né? Porque tinha um tiro a menos, né? Em homenagem ao nosso nascimento. Mas, mesmo assim, nós, como mulheres, sempre fomos muito importantes, né, na vida, na construção dessa luta. Apesar das discriminações, a gente tem sido muito forte e conseguiu modificar, quebrar muitos paradigmas, né, que antes a gente não conseguia. Por exemplo, eu presidi um sindicato rural com 20 e poucos anos, e isso foi assim, o absurdo dos absurdos que alguns homens achavam, né? Mas a gente conseguiu sobreviver. E depois retomou o sindicato, como eu já mencionei, e a gente travou uma luta contra essa política perversa que chamo de desenvolvimento para a Amazônia, que está afetando profundamente os nossos direitos, a nossa cultura, o nosso jeito de viver, né? E isso é muito, muito ruim, porque o resultado, o reflexo, né, desse desenvolvimento, a gente vê todos os dias, é só ligar a televisão, ou quem não tem a televisão na zona rural, ligar o rádio, que a gente vê o nível de violência que vem sendo acrescentado a cada dia na zona urbana, e principalmente em Rio Branco, que é a maior cidade do estado, né, por ser a capital. Mas, no geral, essa violência está sendo implantada. A gente lembra que, nos anos 80, nós tínhamos o Esquadrão da Morte em Rio Branco, mas não matava o tanto que essas facções, que hoje são Ns, né? São Ns facções que estão imperando, que estão desafiando o poder do Estado, e o Estado só faz prometer, mas nada faz, porque para se resolver o problema da violência, nós temos que resolver os problemas sociais, o problema da fome, o problema do desemprego, o problema da falta de incentivo à produção agrícola, né, que hoje não se consegue mais vender o nosso feijão, o nosso arroz, porque nós não temos um sistema de beneficiamento que padronize de acordo com as exigências, né, da vigilância sanitária. Então, a gente não pode vender por isso, porque vende a granel, como se diz no popular, né? Leva no saco e vai botando, pesando ali na hora que o freguês chega. Mas ninguém quer mais comprar o nosso produto, porque hoje existe muito mais informação, as pessoas estão preocupadas, né, com a sua segurança alimentar e, consequentemente, com o seu bem-estar da saúde. E nós não temos hoje, né, apesar da nossa luta, que foi retrocedida com a morte do Chico Mendes, nós não conseguimos, a partir de um governo que se chama popular, do Partido dos Trabalhadores, nós não conseguimos implementar uma política que beneficie essa população, a classe trabalhadora, né, no geral, e especificamente a rural, que está sem perspectiva de sobrevivência. Porque a borracha, o preço do quilo da borracha é R$2. Aí tem o subsídio de mais que o Estado dá,
que acho que é mais 3, eu sei que com o do governo federal chega em 8. Mas você recebe isso em 3 parcelas. Primeiro recebe o que é pago pelo quilo da borracha, depois o subsídio do governo do estado, depois o subsídio do governo federal. Ou seja, quando a pessoa vai concluir o recebimento desse produto, ele não sabe o que foi que fez, porque, além de ser pouco, ainda é parcelado. Tínhamos a castanha, que era um dos produtos, até 2017, extremamente valorizado. Mas, em 2018, não passou de R$ 40 a medida de 10 quilos, porque o governo estabeleceu um monopólio, né, que os governos, os países vizinhos, Bolívia e Peru, não poderiam, ninguém pode comprar nossa castanha in natura, tem que ser beneficiada. E só quem tem a beneficiadora é ele próprio, né, porque é uma cooperativa que só tem o nome, mas é uma empresa como qualquer uma, que não beneficia o trabalhador, o produtor, e ainda impede, né, das pessoas aumentarem o seu lucro, porque hoje não tem mais concorrência para castanha. Tem pessoas que estão com a castanha armazenada porque não conseguiu vender até hoje, né, que vai alimentar os porcos, quem cria porco, porque não conseguiu vender, porque de 40 baixou para 35 e 35 ficou fixado, e depois o mercado fechou, né, para a compra da castanha. E aí o que acontece? Estamos proibidos desde 2010 de usar o fogo, mas o Estado não proporcionou nenhuma alternativa que substitua o uso do fogo para se poder plantar agricultura de subsistência, pelo menos. Estamos proibidos de abrir novas áreas, né, para plantar, porque também não podemos queimar e também não podemos desmatar áreas de floresta original, né, de floresta virgem. Não podemos abrir. E aquele que se atreve recebe multas exorbitantes, que ele, vendendo tudo que possui, ele ainda não consegue, ele vai continuar inadimplente. E os programas, né, que foram ensaiados no decorrer desses 20 anos desse governo, nenhum deu certo. A fábrica de preservativo está fechada, apesar de, desde o início, funcionar com 80% da sua matéria-prima dos seringais de cultivo, que pertence ao latifúndio, porque seringueiro, pequeno seringueiro, não tem condições de ter seringal de cultivo. E, por fim, desde outubro de 2015, ele deixou de comprar o látex da seringa natural, né, o látex nativo. E aí as pessoas ficam sem a única alternativa que foi encontrada para garantir a sobrevivência, né, é a criação de boi. E isso não combina com sustentabilidade. Todos nós sabemos disso, né, que a criação de gado ela é incompatível com sustentabilidade. E o ser humano, sem sustentabilidade, nada mais se sustenta, porque ninguém passa necessidade numa onda de incentivo ao consumo que é jogada 24 horas por dia, porque à medida que chega a rede de energia, tem família que pode não ter uma cama, um colchão para dormir, mas vai comprar uma televisão de qualquer maneira, né? Vendendo madeira, quem não tem boi vende madeira para comprar televisão. E aí a gente sabe que a televisão é um instrumento de incentivo ao consumo.
E aí vem mais outras necessidades que eu concordo, né, com a chegada da energia, que se a energia chega para melhorar o bem-estar das famílias, né, você precisa ter uma bomba para puxar água, para jogar, pôr água dentro de casa, não carregar mais a lata d'água na cabeça, né? As mulheres querem ter um tanque para lavar roupa, e assim sucessivamente, um liquidificador para fazer um suco, né? Uma geladeira para guardar os alimentos, e é natural que o que move as nossas vidas é que o amanhã vai ser melhor. É isso que nos faz ter coragem de lutar e de resistir a toda essa situação, né, que nos é imposta, e a gente, apesar de ter essa consciência, se sente impotente diante desse cenário, porque as nossas organizações da sociedade civil, elas foram todas desmontadas de uma forma geral. E não foi à toa, né, esse desmonte, ele foi proposital, porque se assim não fosse, assim o fogo já tinha pegado, o bicho já tinha pegado, porque a gente ia para cima, né, com toda a força e com todo o gás. Hoje tem eu e o Osmarino que fazemos essa leitura, e mais alguns por aí, mas a gente é insuficiente para fazer esse debate, né, da atual situação, até porque a gente é visto, né, pelos opositores como os encrenqueiros que querem desestabilizar, né, as políticas benéficas que estão sendo levadas, né, para os trabalhadores. Mas o que a gente vê é que o que existe de fato de direito é muita propaganda comercial da sustentabilidade, mas a reserva extrativista, apesar de ser uma imensa área de quase 1 milhão de hectares, ela está sendo loteada. O manejo madeireiro, que eu chamo de exploração madeireira, proposta pelo governo, com o intuito de frear a exploração de madeira na reserva ilegal, simplesmente abriu um precedente para que essa exploração aumentasse. Porque a gente fez uma denúncia em 2014, dentro da reserva. O primeiro corte de madeira aconteceu em 2014, em 2 comunidades. Até aí, eu era presidente do sindicato e a gente formulou uma denúncia em conjunto com representante de associação, de bairro, com outras pessoas que não concordam, né, que há sustentabilidade para a exploração da madeira nativa. A gente que nasceu, criou-se e vive até hoje na floresta, sabe que isso não existe cientificamente nada que prove essa sustentabilidade. E a gente desafia quem prove a partir da nossa vivência. A floresta que foi mexida, até meio século de vida, a gente pode comprovar isso, ela jamais voltará a ser a mesma. Ela se recompõe, sim, de outras espécies, principalmente de ervas daninhas e inúteis, madeiras inúteis que não têm utilidade para muita coisa, né? Que geralmente samaúma, embaúba, são madeiras muito frágeis, né, que só serve para caixaria. E o tal do manejo chamado, que tinha o propósito, que tem certificação e que batem na mesa dizendo que daquela forma que eles exploram, a floresta está com garantia de sustentabilidade, não procede. Um dia desse eu estava ouvindo o rádio, e aí o radialista dizendo assim, que uma onça aqui em Rio Branco, num bairro aí que eu não lembro, mas acho que foi no Caladinho, que a onça estava em cima do muro,
observando, se preparando para pular em cima de um garoto de 4 anos que tomava banho de caneca numa caixa d'água, né? E aí o radialista diz: isso é o fogo, estão botando na floresta e está empurrando os animais selvagens para a cidade. Não é fogo, não tem ninguém queimando. O que está empurrando os selvagens para a zona urbana é a falta de alimento, porque nas áreas que manejam, que cortam madeira, foge todo mundo. Primeiro que as árvores que produzem frutos para a alimentação deles é retirada, né? A maioria são retiradas, como o jatobá, a copaíba, o jutaí e outras, né, que produzem fruto que alimenta. Então, é uma atividade que, para resumir, eu classifico ela como uma das piores, porque ela atinge o meio ambiente em todos os seus níveis, né? A fauna, a flora e todos nós que dependem do meio ambiente, né? Então, a gente tem feito esse debate, tanto eu como o Osmarino, né, e buscado aliados, né, inclusive aqui na UFAC, a gente já esteve diversas vezes, já tivemos na USP, né, já tivemos no Rio de Janeiro também, no Sindicato dos Petroleiros e também na UF. A gente faz essa discussão com a sociedade, né, porque a reserva extrativista Chico Mendes, ela é um patrimônio nacional, então ela pertence a todos nós e cabe a todos nós, né? E os países vizinhos, como está ali, né, um professor da Bolívia, que é nosso vizinho aqui, próximo, e os países vizinhos a ter essa preocupação, porque também lá eles também têm a floresta amazônica, né? E se a gente não tomar nenhuma providência no sentido de coibir essa devastação silenciosa e criminosa, né, e feita pelo Estado, que é um poder muito maior do que o que era dos pecuaristas no passado, nós estamos fadados, enquanto população tradicional, a desaparecer. Porque proíbe a produção de alimento e não oferece alternativa para se produzir de outra forma. 30 anos que o Chico Mendes faleceu, era para ter muita gente, muito técnico na zona rural, né, na área agrícola, para educar a população da reserva a trabalhar diferente, de forma sustentável. Não tem, porque a proposta de educação revolucionária e libertadora que nós tivemos o prazer de participar, né, da implantação dela, voltou para a estaca zero, para a educação tradicional. Além de não produzir uma educação de qualidade, se na cidade não tem tanta qualidade, lá menos ainda está produzindo pessoas inúteis, porque elas não aprendem a trabalhar no seu lugar, no meio do seu contexto de vida, né, que é a colocação de seringa. Porque a escola ela é obrigada a cumprir os padrões da escola urbana, né? 200 dias de aula e 800 horas aula, né? Então, as crianças, a partir do 6º ano de idade, saem de casa de manhã e só voltam à noite, porque fica o dia inteiro por conta da distância. E não conseguem aprender muita coisa, porque ninguém aprende nada com fome, né? Porque a merenda é apenas a merenda. E na minha comunidade tem uma escola que tem 8 alunos, né? Porque muita gente já saiu, assim, próxima à cidade, né? O campo está ficando deserto, os lugares estão sendo comprados por pessoas da zona urbana que têm
outra profissão na zona urbana e que usa, né, a terra só para lazer e fazer um investimento, especular. Então, estou a 12 quilômetros da cidade, aí você chega, você sai da cidade, anda esses 12 quilômetros, se você não levar uma água e precisar tomar uma pílula nesse trecho, você não toma, porque não tem uma casa de porta aberta que possa te oferecer um copo de água, e todas as minas e igarapés que se bebia água limpa antigamente, viraram igapó, né? A água está sem condições de uso, porque com a abertura dos ramais, aterraram os igarapés e hoje a gente só tem água parada, né? Que não serve para utilização humana. E esses meninos que estão saindo dessas escolas com nível, com ensino médio concluído, está terminando, são esses que estão morrendo, que estão vendo nas facções uma alternativa de ter o celular de última geração, de ter o tênis, né, do último lançamento. São esses garotos. Se a gente olha para a faixa etária dessas pessoas que estão sendo assassinadas, é muito difícil ter um com 30 anos ou mais. São tudo de 30 anos a 13, 12 anos. E isso é muito triste e preocupante, né, para todos nós, porque essa juventude não aprendeu a trabalhar, não tem alternativa, mesmo que tivesse aprendido, não tem mercado para a nossa produção, porque não existe o incentivo ao beneficiamento. As organizações que podiam se impor foram demolidas, e os líderes, na sua maioria, foram cooptados, estão com cargo de confiança no governo, no bem bom, e não tem nem aí. Não estão nem aí, melhor dizendo. Todos os sindicatos, né, viraram sindicatos burocráticos, com exceção do de Chapuri, de 2006 até 2017, que estava conosco. A gente manteve a luz da luta acesa, mas não conseguiu fazer muita coisa, porque é uma luta muito desleal. Eu digo que é uma luta de Davi e Golias, né? Porque você combater o Estado, eles têm toda uma infra, têm todo um poder, inclusive financeiro, para manipular, que a gente perdeu o sindicato. Não foi porque as pessoas, a eleição ela foi comprada, inclusive o presidente que fazia parte do grupo que eu pertenço, foi o primeiro que se vendeu, foi traidor, né? E isso facilitou muito a ascensão do Estado. Quem está lá é um cara que tem um cargo de confiança, que tem um laranja que recebe recebe por ele, né? Mas ele é funcionário desde que esse governo está no poder, ele tem cargo de confiança no Estado, é o presidente. E assim, a Associação dos Moradores agora também passou para a mão de outro, que é cargo comissionado dessa secretaria, que era Floresta, agora é SEDENS, hoje é o presidente da associação. Então, a gente não tem muita expectativa, né, em relação a essas criaturas, propor algo que vá caminhando para a solução desses problemas, né, que foram gerados no decorrer desses 30 anos que Chico Mendes desapareceu em função dessa luta. É um desrespeito, sabe? É uma falta de solidariedade para com esse morto, que sempre foi humilde, nunca se vendeu e sempre lutou pelo bem-estar, né, das populações tradicionais, porque a origem dele era de seringueiro, e apesar, né, de tudo isso, o nome dele é usado, e aqueles que ele
defendia os direitos, estão com seus direitos expoliados e condenados, né, a migrarem para as periferias. Só para dar um exemplo aqui rápido, nós tivemos um evento em Sena Madureira que discute essa questão da economia verde, que pouca gente conhece essa política da economia verde, né, que é um verdadeiro dragão. É o dragão assim, de 7 cabeças, que tem que acertar o coração, porque se matar só uma cabeça, são várias. E aí apareceu uma senhora lá para visitar uma amiga que estava no evento, e ela me contou essa história assim, com umas lágrimas correndo no rosto, que ela morava na zona rural, mas por falta de alternativa de sobrevivência, vendeu a colônia e veio para a cidade, né, porque estava abrindo serraria em Manoel Urbano, e era uma alternativa dos filhos se empregarem, né, conseguirem um trabalho e continuarem. Vendeu a colônia, comprou uma casa, botou a família dentro. Sabe quantos membros da família dessa senhora tem no presídio de Sena Madureira? 7. Mais um em casa com a tornozeleira eletrônica. Então, é essa história que a gente tem para contar desses 30 anos sem Chico Mendes, que, por tudo que aconteceu, nós era para estar em um outro patamar, numa situação bem favorável, né? E essa classe trabalhadora rural bem valorizada, porque o Acre só tem floresta. Agradeço a essa luta que os seringueiros desencadearam, apoiados, né, por outros setores, inclusive por professores aqui da universidade, como o professor Paulo Clay, que foi um grande incentivador da saúde, inclusive dos homeopáticos, que capacitou os agentes de saúde. Nós deixamos uma proposta de alternativa para melhorar a qualidade de vida do setor rural pronta. Provamos que era possível ter educação sem interferir na vida, né, das famílias, sem tirar os filhos do aprender a trabalhar, o exercício da saúde, né, de melhorar a saúde, os primeiros socorros. Tudo isso a gente conseguiu provar, inclusive contratar professores e agentes de saúde no primeiro governo eleito pelo voto após a ditadura, que foi o Nabor Júnior. E tudo isso a gente fez na ditadura. E num governo que se chama popular, a gente não conseguiu fazer nada, pelo contrário, foi desmontado tudo que se construiu. Eu estou sendo advertida, né, que o meu tempo está esgotando, então eu vou fechar por aqui. E aí, se pairou alguma dúvida, na meia hora de debate a gente tenta fazer um resumo e clarear aquilo que não clareou. Eu quero agradecer a atenção de todos, né, desejar uma boa tarde e obrigada. Desculpa pela... Imagina, Deus. Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che